Salve galera, tudo uma boa com vocês? Professor Guilherme Ritter do Decifrando História. E agora a gente vai continuar, né? Vamos dar andamento à nossa história do Brasil e das Américas. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: o Pedro Álvares Cabral, ele chega propositalmente na nossa terra ou chegou sem querer? Durante o primeiro intervalo de tempo da nossa história, já no primeiro momento, os portugueses tiveram um grande interesse ou não tiveram interesse por essa terra americana que coube a eles a partir do Tratado de Tordesilhas. São essas as questões, portanto, que nós vamos trabalhar no nosso vídeo. Antes de a gente dar início, então, ao nosso conteúdo, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, né? E ajudem nós aqui do Decifrando a História, então, a darmos continuidade no nosso projeto. Como então nós conversamos na nossa aula passada, se vocês não viram, né, temos o link no nosso card. Nós fizemos 2 encontros já, 2 aulas do nosso curso, portanto estamos na nossa terceira aula, que explicaram toda a conjuntura das transformações europeias, o processo inicial das grandes navegações portuguesas e o processo de exploração do mundo africano até a chegada no Oriente, o verdadeiro objetivo dos europeus. Mas aí, em meio a isso, nós conversamos sobre a unificação espanhola. Em meio à unificação espanhola, os espanhóis, então, na busca das famosas, né, do famoso caminho específico e especial de acesso às especiarias orientais. Os espanhóis, portanto, patrocinam a figura de Cristóvão Colombo. Colombo navega para o lado ocidental do mundo, imaginando que chegaria no Oriente do mundo. E vocês sabem que ele vai ser o grande descobridor, vamos assim dizer, né, do mundo americano. Claro, Cristóvão Colombo ele morre no início do século XVI, ainda sem perceber que não estava efetivamente no Oriente. Américo Vespúcio, aí sim, ao longo do início dos anos 1500, ele navega e percebe que, conforme os outros relatos de navegadores do mundo oriental, galera, não se estava no mundo oriental. Bom, a gente já está em 1500, a história já tinha mudado bastante e uma série de elementos a gente já trabalhou, né? A verdade é a seguinte: Tratado de Tordesilhas, trabalhamos na aula passada, a bula intercoetérea e o Tratado de Tordesilhas, e vocês lembram que uma parte do mundo americano fica para os portugueses. Efetivamente não se sabia o tamanho, mas, como nós terminamos o nosso último encontro, Pedro Álvares Cabral ele sai de Portugal, obviamente com o objetivo de ir ao Oriente, chegar ao lugar onde foram estabelecidas as parcerias por Vasco da Gama, e encher, né, a maior das viagens que saíram do mundo português, agora sob o comando desse fidalgo, acaba, antes de chegar ao mundo oriental, galera, fazendo um desvio em sua rota e chegando no mundo americano, né, dentro das léguas que pertenciam, portanto, né, as 370 léguas que o Tratado de Tordesilhas estabelece, que pertenciam, portanto, a Portugal. Pedro Álvares Cabral, galera, a gente não sabe exatamente o motivo, ele não era o mais destacado dos navegadores, mas ele será o nobre, o fidalgo, que vai capitanear, que vai ser o grande capitão, o capitão-mor dessa empreitada. Chegando no nosso mundo, a gente conversou um pouquinho, a gente agora vai desenvolver a história do Brasil propriamente dita, né? Começaremos efetivamente a história do Brasil. E essa primeira etapa da nossa história, entre 1500 e 1822, é o período chamado de colonial. Claro, esse período colonial, olha o tamanho dele, né? 322 anos. Ele passa por muitas transformações, por muitas diferenças. E, claro, né, no devido momento, a gente vai conversar sobre todos os elementos que são importantes para nos compreendermos e para entendermos, então, a situação que nós estamos até hoje, né? Na medida em que o nosso passado colonial, ainda muito das relações do nosso passado colonial permitem o entendimento de práticas e de relações do nosso presente. Perfeito? A etapa colonial, galera, também é subdividida em 2 momentos, pelo menos. Um período chamado de pré-colonial e um segundo momento, galera, chamado de colonial propriamente dito. Então nós temos um Brasil colônia entre 1500 e 1822, subdivididos em 2 grandes etapas. Uma primeira, curta, breve, entre 1500 e 1530, e uma segunda, essa longa e cheia das transformações que nós vamos desenvolver, entre 1530, a gente arredonda, assim, sem preciosismos de data, até 1822. Hoje, portanto, nós vamos nos ater ao primeiro aspecto, na verdade, desses primeiros 30 anos. Porque, na verdade, na nossa aula agora, nós nem esgotaremos esse período.
porque tem coisas muito importantes que nós vamos debater, desenvolvermos habilidades que estão relacionadas à prova do Enem, que é muito importante que conversemos justamente sobre essa parte inicial. Esse período pré-colonial, galera, ele foi um período, respondendo, portanto, algumas das perguntas que foram colocadas no início do nosso vídeo, ele foi um período em que Portugal não sistematizou profundamente um processo de ocupação e migração para a nossa terra. Justamente por esse motivo, galera, pré-colonial. Não houve um processo de imigração e colonização efetivo. Isso significa que, portanto, que a partir de 1530, a partir de 1532, mais especificamente, que começará um processo mais efetivo de ocupar um território chamado, né, de América Portuguesa, que passa por várias disputas, por vários nomes, né? A Carta de Caminha, que é a nossa certidão de nascimento, ela tem um primeiro nome como Terra de Santa Cruz, né? Trazendo a importância da questão da religiosidade. Vocês lembram que quando Caminha chegou aqui, uma das primeiras grandes ações do Estado português, sob, obviamente, né, a ordem de Pedro Álvares Cabral, vai ser justamente erguer uma cruz e rezar a nossa primeira missa. E os famosos quadros e representações da famosa primeira missa do Brasil. Então o viés religioso ele é muito importante. Esse foi o primeiro nome então que tivemos. Mas à medida que o tempo foi passando e por diversos elementos, terra de papagaio, o nome que vai efetivamente, galera, ficar é o nome de Brasil. Né? Debate que não é importante em termos de exercícios para nós. Sim, existe essa disputa por nomes e tudo mais que eventualmente pode ser contextualizado em algum tipo de exercício. O nome, portanto, do grande produto que será tirado da nossa terra durante esses 30 anos vai ser o nome, galera, que vai ficar famoso e que vai ficar para a gente entender, então, conhecermos, né, a historiazinha que diz respeito ao nosso nome. Portanto, a gente, durante esses 30 primeiros anos, não tivemos efetivamente um processo de ocupação da nossa terra. Portugal trouxe do mundo africano. Ao longo do século XV, os portugueses foram explorando o continente africano. E para colocar, primeiramente, os pés nesse continente, ficaram realmente na margem, no litoral africano. Ali, Portugal desenvolveu um sistema de feitorias. As feitorias são entrepostos comerciais e militares, onde acontecia, galera, escambos, trocas no mundo africano. Né? Esse sistema, portanto, galera, é trazido para o mundo americano português, para o Brasil. Então nós temos como característica, portanto, desses 30 primeiros anos da nossa história, a configuração e o desenvolvimento do famoso sistema de feitorias. Feitorias, isto é, entrepostos comerciais e militares, foram construídos ao longo da costa brasileira. Objetivo 1, tomar posse, né? Tipo, ó, eu tô aqui. Portugal, então, coloca os pés, a primeira coisa, a Carta do Caminho à volta, né? O rei de Portugal, galera, ele manda uma carta para os reis católicos famosas dizendo, ó, segura que aquilo lá é meu. Avisando, portanto, que já estaria aqui. Mas o grande foco econômico desse império, vocês sabem, são as especiarias. No primeiro momento, a própria Carta do Caminho, ela relata, não se enxergou nada do que os portugueses efetivamente desejavam. Metal, obviamente, ouro, prata, metal precioso, e, galera, as famosas especiarias orientais que tinham um imenso valor no mundo europeu. Justamente por esse motivo, o Brasil vai ocupar um segundo plano, galera. Fica relegado a um segundo plano dentro do Império Português. Né? Isto é, deixa ali. Nessas feitorias, galera, poucos portugueses ficavam. Então não existe um processo de ocupação efetivo. Eram poucos portugueses que ficavam em contato com os grupos indígenas do mundo americano. E aí a questão que agora a gente conversou um pouquinho por causa da construção do nosso nome. Isto é, o grande produto, galera, que logo se percebeu aqui, que tinha um grande valor no mundo europeu e que poderia ser utilizado com o intuito mercantilista, vocês sabem, né? O objetivo é sempre buscar um complemento econômico e enriquecer. Foram as madeiras, galera, do nosso famoso pau-brasil. Árvores, portanto, de 10, 15 metros de altura, que, sobretudo, além da madeira nobre, que era utilizada para a fabricação de móveis, que era utilizado, galera, para a fabricação dos navios, a gente tem um elemento bastante importante que é o cerne, né? Uma seiva, um cerne dessa madeira, pessoal, dessa árvore, que liberava o pigmento vermelho. E aí que vem esse nome de brasa, né? O vermelho, daí a ideia da brasa do Brasil. Se trabalha essa noção por causa do cerne, portanto, né? Do que se tirava do interior dessa madeira, que era usada para a indústria têxtil europeia, extremamente importante.
Relatos mostram que a cor vermelha era uma das mais difíceis de ser conseguida. Portanto, inicialmente, né, os caras que vão empreitar esse processo de exploração, alguns burgueses, alguns membros da pequena nobreza, logo o galera o rei vai pegar para ele. Isto é, estabelecer uma coisa chamada de estanco, um monopólio do rei em exploração de alguns determinados produtos. Um deles, inicialmente, óbvio, sempre, né, a questão se fosse encontrado ouro, metais amoedáveis. E já num segundo momento, galera, essa madeira. A madeira do pau-brasil torna-se um exclusivo comercial, né, de exploração por parte do Estado, da coroa portuguesa. E como é que isso foi obtido? Pessoal, durante os 30 primeiros anos da nossa história, não se configura um processo de colonização efetiva, ocupação efetiva, como a gente estava conversando. Portanto, o que caracteriza esse processo de exploração é o escambo, é a troca. Como assim, senhor? Vocês lembram, provavelmente vão lembrar agora, quando eu falo, tudo vai vindo, né, dos outros anos de estudos de vocês. As famosas quinquilharias europeias, galera, eram trazidas e trocadas com os grupos indígenas, espelhos, anzóis, canivetes, né, tecidos grosseiros, azeite, vinho, né, de baixa qualidade. Produtos, galera, de pequeno valor no mundo europeu, eram trazidos para o mundo americano e trocado com esses indígenas, que, portanto, né, tinham alguns grupos indígenas, relação com esses portugueses presentes nas feitorias, e faziam, portanto, as trocas dessa madeira tão valiosa por esses produtos de baixo valor. O escambo, galera, o conceito da palavra escambo é uma troca em que um dos lados sai perdendo. Só que a gente precisa aqui desenvolver a outra grande temática que eu falei para vocês. Quando a gente entra no período pré-colonial brasileiro, a gente estabelece então primeiro essa relação político-econômica, sistema de feitorias, exploração de pau-brasil. E como é que foi estabelecida essa troca? Desculpa, como é que foi estabelecida essa relação econômica? Através da troca, através do escambo entre europeus, portugueses e indígenas. E aí a gente é induzido. Essa troca, tá, mas como assim troca? Trocava por quinquilharia, coisa sem valor, por essa madeira que vai ter um grande valor no mercado europeu. Imediatamente eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, e vocês aí estão me respondendo, quem está ganhando nessa troca? Nós temos uma tendência muito grande a responder. Óbvio, né, professor? São os portugueses. Porque, galera, nós hoje somos produtos de uma sociedade que se constitui através da fusão de elementos indígenas, portugueses, africanos, posteriormente, é claro. Nesse primeiro momento não existe a presença de grupos africanos no Brasil. É somente uma relação de poucos portugueses com os indígenas que aqui estavam. Mas aí, pensando na nossa história, né, essas três grandes matrizes étnicas, indígenas, africanos e portugueses, e hoje nós somos produto disso. E existe uma cultura que se sobrepôs, dominou e impôs, sobretudo, as grandes pautas de valores da sociedade, como se organizam as formas de produção e tudo mais, que é a perspectiva europeia, né, capitalista, que foi se desenvolvendo a partir desse momento na nossa história. Então, como hoje somos produto desse olhar cultural, dessa cultura, a gente tende a olhar essa troca com o olhar desse português. E pensa, como é que tu vai trocar uma madeira de 15 metros de altura, né, por um anzol, cara? Tá maluco? Isso é muita burrice. E, na verdade, galera, a gente está cometendo os mesmos erros dos velhos, né, dos antigos portugueses que aqui chegaram, e ainda, querendo ou não, né, um olhar ainda muito forte do europeu sobre o mundo americano, de que, né, isso é muito burro, é trouxa, é bobo, né? Isto é, uma perspectiva, galera, eurocêntrica de enxergar essa relação, negando absolutamente valores culturais ao outro grupo. Pessoal, nessa troca, os indígenas, eles viam um valor agregado imenso nessa madeira? Não. Essa madeira era retirada pelos indígenas para que eles pudessem plantar. Nós vamos fazer uma aula especificamente sobre a história indígena no Brasil e conversaremos sobre esses aspectos. Como é que era a vida dos grupos indígenas que viviam aqui? Né? E, portanto, galera, havia já esse processo, né, de tirar as árvores e tudo mais para tu poder plantar mandioca, por exemplo. Grupos indígenas brasileiros, eles eram caracterizados por
por plantar mandioca, né? Essa maravilha. Os portugueses, inclusive, levaram farinha de mandioca, adoravam essa, vamos dizer assim, essa iguaria americana, né? Então, pessoal, nessa troca em específico, obviamente que o processo de chegada do europeu na nossa terra ele vai acabar transformando profundamente. Agora a gente vai debater um pouquinho isso, né? Mas na troca em específico, galera, a gente não pode olhar essa relação escolhendo um dos lados para enxergar em termos de valor. A gente tem que buscar, galera, a neutralidade em relação a esse contato. Isto é, os indígenas não saíram perdendo efetivamente nessa troca. Claro que os grupos indígenas vão sair perdendo com o processo da conquista desse território e o aprofundamento dessa presença europeia sobre a nossa terra. Agora, na troca em si, galera, não cai no pega-ratão, portanto, etnocêntrico, e aí eu vou desenvolver com vocês depois essa noção, né, de dizer que os indígenas foram bobos e que saíram perdendo e tudo mais. Durante esses 30 primeiros anos, portanto, não houve a escravização, não houve a sistematização da escravidão na nossa terra, né? Tá, mas, senhor, por que isso? Porque Portugal está focado no Oriente, a gente já conversou. E durante esses 30 primeiros anos, portanto, poucos portugueses na nossa terra, e além de poucos portugueses na nossa terra, né, um território, portanto, relegado ao segundo plano, era um entreposto comercial. Os portugueses saíam da Europa, paravam na América, iam para o Oriente, voltavam, passavam na América, seguiam um caminho, galera, pro mundo europeu, né, reabasteciam de alimentos, de água e tudo mais, parando no meio desse caminho e fazendo algumas trocas que eram importantes. Esse é o primeiro aspecto de nós olharmos a chegada desse europeu aqui. O segundo aspecto seria justamente nós desenvolvermos esse grande choque, galera, cultural. Uma forma de nós enxergarmos, isto é, como é que foi esse contato maluco dos homens europeus com os grupos diversos indígenas, né? Tanto nós, quanto da América Espanhola, quanto posteriormente lá em cima na América Inglesa. Como se deu esse contato, né? Como se desenvolveu essas relações. Isso, claro, nós vamos fazer em um outro capítulo e aprofundar, mas um outro eixo desse período pré-colonial é justamente a gente conversar sobre isso. Entendermos esse contato, essa relação, que vocês sabem que ele não foi pacífico, embora se desenvolva, né, e produto das primeiras cartas desses viajantes, nossa, foi um contato tranquilo, pacífico, sobretudo a Carta do Caminho nos deixa essa impressão, né, uma relação amistosa e tudo mais. Pessoal, foi um processo de conquista. E mais do que ser um processo de conquista, o vestibular, por exemplo, aqui da URGS, uma vez ele trouxe um exercício muito, muito inteligente. E quando esse exercício caiu, galera, né, apareceu na prova, eu lembro que eu estava fazendo o gabarito, assim, nem pensei, assim, beleza, verdadeiro. Mas muitos alunos, posteriormente, vieram me perguntar assim, senhor, essa afirmação número 3 aqui, era um teste de 1, 2 e 3, e esse teste, portanto, galera, ele dizia que podemos considerar o processo de conquista do mundo americano, né, as grandes navegações e tudo mais, com uma dimensão trágica. Há uma dimensão trágica nesse processo de chegada dos europeus no mundo americano. Eu, galera, imediatamente, como eu disse para vocês, verdadeiro, perfeito. Porque o que eu quero dizer para vocês, e vocês sabem, o contato do homem europeu, galera, esse choque cultural, marcado por uma invisibilidade absoluta. Os europeus, galera, não enxergavam nos indígenas qualquer possibilidade de existência de cultura, enquanto a contrapartida não era a mesma. Os grupos indígenas, galera, receberam esses europeus, alguns deles, é óbvio, e de modo, galera, a trocar, a entender, a perceber o outro. Uma relação, portanto, muito mais profunda que nós desenvolveremos num próximo contato, né? No nosso próximo encontro. E, galera, produto dessa forma de enxergar absolutamente centrada em si, os europeus vão empreender, galera, o que pode ser considerado o genocídio do povo americano. Podemos considerar, sem problema nenhum, galera, um grande holocausto. O contrato das grandes navegações e hoje a civilização que nós somos, o mundo americano e tudo mais, ele começa, galera, de um genocídio. Ele começa por um grande holocausto, galera. São milhões de mortes indígenas na América do Norte, Central e, galera, na América do Sul, no Brasil, em especificamente. A gente pode trabalhar a cifra de milhões de mortes. Como é que se deram essas mortes? Eu acho que vocês sabem, todos vocês já ouviram falar, né? Muitas dessas mortes, galera, elas se deram através de epidemias. Varíola, cachumba,
Gripe, galera. Uma simples gripe chegava e matava, né, milhares, centenas, galera, de milhares de grupos indígenas. E não pensem vocês que foi um processo, foi sem querer e tal. Não, foi sistematizado. Roupas, galera, de pessoas infectadas no mundo europeu eram trazidas e dadas de presentes para que esses indígenas, quando adentrassem, né, interior do território, eles acabassem, né, levando essas doenças, e isso permitindo um processo de penetração da exploração. Claro que nós já estamos falando com um processo de desenvolver do século XVI, 1530, 40, 1550, e assim, galera, a gente pode dizer até os nossos dias de hoje, né? Quando a gente trata essa história dos grupos indígenas, pessoal, a gente sabe que vivíamos mais ou menos na casa de milhões, assim, é muito difícil de tu ter o número da quantidade de indígenas que viviam aqui no território que hoje pertence ao Brasil. É muito difuso, assim, é muito complicado. Mas hoje sabemos que somos menos, né? Os indígenas são menos de 1 milhão. Né? Houve números muito menores e com processo de defesa e um Estado que passa a se preocupar a partir de 1988 um pouco mais com essas questões. Houve um crescimento, mas que agora já há uma de novo diminuição dessa quantidade de grupos indígenas. A gente tem então até os dias de hoje, galera, um processo de uma marca da chacina de povos indígenas. Um processo de imposição cultural sobre esses territórios indígenas até hoje. Então é muito complicado a gente falar sobre tudo isso. Então é um processo sistematizado que começa em 1500 e que se aprofunda, galera, à medida que o tempo vai avançando. E a gente pode dizer que isso existe até os dias de hoje. Isso é o mais triste de toda essa história que a gente está conversando. Tá? Então não foi algo assim, acontece sem querer essas mortes. Não, pessoal, foi um sistema de dominação. E por isso, em vez de a gente usar descobrimento, um viés, portanto, europeu de enxergar esse processo, quem sabe então a gente use a palavra mais precisa de conquista do território. Eles conquistaram essa terra, conquistaram através de mortes, de guerras. A outra marca também era essa. Grupos indígenas que ficavam ao lado, galera, em contato com esses grupos portugueses e, enfim, europeus que chegam na nossa terra, acabavam fomentando, galera, guerra contra outros grupos. E o fomento, portanto, desses grupos portugueses ao lado de indígenas motivaram guerras muito profundas de dominação, né, e que acabou dizimando, galera, uma série de grupos indígenas da nossa terra. A famosa Guerra Justa, galera, os grupos indígenas que, portanto, não aceitavam o contato com o homem branco, eram passíveis, portanto, de escravização e, se for caso da morte, no momento do conflito, não tem problema nenhum. Então a gente está falando de um grande genocídio, sim, pessoal, uma dimensão absolutamente trágica a chegada do homem europeu na nossa terra. Beleza? Hoje nós ficamos por aqui. Na aula que vem, portanto, eu vou desenvolver com vocês quem eram esses grupos indígenas que estavam na nossa terra, dando então, né, aprofundando esse nosso primeiro contato, para darmos continuidade então ao caminho colonial. Beijo, até mais, galera.